Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, está no ar o Cuidando de Você, mais uma oportunidade para a gente falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E sempre que estamos no ar, a gente pede para você também, além da atenção, além de acompanhar o nosso programa na TV aberta, no canal 6, acompanhar na TV a cabo, canal 10, mas também pelas nossas plataformas digital. Né? Nós estamos aí no Facebook, ao vivo, também no YouTube, você pode nos acompanhar e você através desses canais você pode assistir depois o programa novamente, que fica ali gravado, e compartilhar. Compartilhe sem moderação, porque você vai estar ajudando a disseminar informações importantes para cuidar da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. E hoje, mais uma vez, nós estamos no campo da saúde mental, saúde comportamental, que é um dos temas mais recorrentes aqui do Cuidando de Você. E a gente vai falar hoje sobre uma abordagem muito interessante, sobre uma estratégia muito interessante que tem a ver com o comportamento, com a saúde mental, com o aprendizado de crianças, né? E é uma abordagem muito interessante que tem um nome que eu também quero aprender junto com vocês o significado, que é a estimulação precoce preventiva. Nós estamos aqui, ela é educadora, ela é especialista na área da educação e também da área do comportamento, da psicologia, Juliana Giudice. Juliana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco no Cuidando de Você. Uma honra, muito obrigada pelo convite. Pois é, né? Você tem na sua base de formação a área pedagógica, a área acadêmica, a área docente, né? Como professora. Né? E isso, logicamente, né? O seu público primeiro são as crianças, né? Você, em observação e em experiência, notou que algumas coisas tinham que ser feitas, né? Fala pra gente primeiro como que foi assim, esse notar seu, além do beabá, literalmente, né? O que você notou nesses comportamentos? Na verdade, eu observei ao longo de 26 anos de sala de aula que as crianças estavam chegando na escola sem estarem preparadas para estar num ambiente coletivo e elas saíam de lá também despreparadas, porque a gente estava sem base, elas estavam sem base para começar aquela novidade. Elas saíam do ambiente doméstico e caíam num ambiente coletivo e não estavam preparadas. E isso implica em questões socioemocionais, em questões comportamentais e até sensoriais. Então, daí que surgiu a ideia da estimulação precoce preventiva, vendo que dava para melhorar essa qualidade de vida, essa saúde mental das crianças para a gente ter mais sucesso acadêmico. A gente vê hoje que essa questão comportamental, questão emocional e até patologias diagnosticadas, né, em crianças são muito debatidas, né, abordadas, tem diversos eventos sobre essas questões, né, e o impacto direto no aprendizado, na vida social, na vida familiar. Né? Mas a gente sabe, né, que esses comportamentos e muitos comportamentos já existem, né, desde que o mundo é mundo. Né? Então você falou 26 anos, né? Temos aí quase, falando de ensino infantil, 3 gerações aí praticamente que passaram. Né? E gerações com comportamentos e desafios diferentes. Sim, né? Sim. Então, assim, que crianças de 26 anos atrás... tipo de comportamento deles, os de hoje são bem diferentes. Você observou também essa mudança? Hoje eu já atendo hoje crianças que eu fui professora do pai na mesma idade. Então, aí às vezes eles querem colocar assim, todo mundo na mesma balança. E aí a gente já entendeu que essas crianças são crianças novas, é de uma geração nova, é de uma geração que vai experimentar muita informação, mas vai consolidar muito pouco, né? Porque nós estamos tendo muito acesso à informação. Inclusive nós, os adultos que lidamos com as crianças, temos tantas informações que às vezes a gente se perde. Então, por isso que nós precisamos cuidar dessa saúde mental aqui no começo, nessa primeira infância, para que essa saúde mental tenha estrutura suficiente que, se surgir ou se tiver já um transtorno do neurodesenvolvimento, um problema, uma situação que precisa ser resolvida, a gente consiga detectar como patologia, como um transtorno, como uma necessidade específica. E não ficar recebendo todas essas informações que elas, às vezes, complicam até as questões de diagnóstico. O meu perfil, por exemplo, quando eu era estudante pequeno, criança, né, comportamental na família, na escola, era né, porque o mundo era diferente, né, os estímulos eram diferentes, as situações eram diferentes. Minha mãe ficava em casa e meu pai trabalhava, né, meus amigos eu saía para a rua para brincar toda hora, quando não estava na escola, não tinha acesso a telas, a tela que eu tinha uma televisão lá,
né, que ligava e sabia a hora certa de passar cada coisa, né? Tal hora chega tal desenho. Eu lembro que eu saía da escola correndo para pegar um desenho, era o He-Man da época, saía correndo para pegar o desenho antes de começar. Então, eu sabia essas horas. Hoje não. Hoje, né, tá um atropelo de informações, muita informação, bombardeio, pai e mãe sem tempo para cuidar das crianças, para dar atenção, professores estressados, porque tem lá crianças, estudantes agressivos, com dificuldade, às vezes com muito mais informações do que os próprios professores. Ou seja, eu acredito que hoje, atualmente, essa geração, né, o desafio é muito maior para vocês, educadores, para os pais, para a sociedade como um todo, não é? Na verdade, mudou. Eu nem entendo como o desafio é maior, é porque mudou. Eu tenho observado que nós, os adultos, não estamos acompanhando essa mudança. Então, está ficando tudo que a gente não dá conta de saber com detalhes, fica mais difícil para a gente mesmo. Quando a gente não tem a expertise do que está vivendo, fica mais difícil para a gente mesmo. Então, assim, as crianças mudaram? Sim, nós temos uma geração diferente. Contudo, nós não estamos colocando as crianças para viverem os processos. Quando você fala do He-Man, a gente sabia do horário do He-Man, a gente sabia que tinha propaganda. Hoje a gente trata muito crianças com baixa tolerância à frustração. Todo mundo ouve muito falar disso. Mas as crianças hoje não têm mais o intervalo do desenho, que a gente tinha um intervalo que fazia propaganda de ping-pong, de Babalu, de Coca-Cola. Hoje já não faz mais isso. Os meninos não passam mais por esse processo. Por quê? Eu já tive a oportunidade de ver criança, quando o desenho acaba, ela cair para trás fazendo birra. Porque a tolerância dela, tão pequenininha, a esperar mudar o canal, por quê? Porque ela não está sendo exposta. As crianças, elas precisam viver as experiências. A primeira infância, gente, se as pessoas entenderem isso, a primeira infância, ela muda a vida do ser humano. Um adulto, ele é construído na primeira infância. Existem experiências, as crianças vivem até 2 anos, que elas não terão mais oportunidade de viver. Então, preventivo. E quando as crianças, né, do passado, né, elas já estavam, a partir dos 7, 8 anos, né, elas começavam a receber um volume de informação maior, né? Mas hoje, crianças de 1, 2 anos já recebem estímulos diversos, né, das telas, da internet, dos pais, da sociedade como um todo, na escola, né, e isso precocemente já é um peso muito grande, uma pressão muito grande de todos, né, dos pais, da família, da escola, e essa criança ela merece uma atenção. Mas eu vejo que, né, o Estado, né, não está preparado, a escola não está preparado, os profissionais não estão sendo qualificados e preparados e recebendo apoio, né? Por isso que às vezes eu acho que o desafio hoje é maior, porque hoje, né, dentro da sala a gente vê ali um universo gigantesco de crianças de diferentes tipos de origens e de perfis, né? E esses perfis, o próprio educador, por exemplo, a gente está centrado primeiramente na escola, mas depois a gente vai abrir para outros aspectos da sociedade. Eu vejo que os próprios educadores, professores, também não estão, né, alinhados com esse tipo de perfil que chega até eles, não é? E isso é uma necessidade. Hoje a gente já pensa muito, Márcio. Eu treino algumas instituições, eu falo sobre personalização. Quando a gente era criança, nós dois, né, somos assim, da mesma geração, os nossos professores, eles levavam a mesma informação e a gente que se virasse para aprender. Hoje, as crianças são assistidas muito de perto. Quando você fala que elas têm uma agenda muito cheia, porque hoje a gente tem informação do que não funciona. Só que, quando a gente fala em personalização, tem-se uma ideia de que é um para cada um, uma coisa para cada um, e não é isso, é um olhar mais específico. Então, nós temos uma criança que não dá conta de ficar sentada na sala de aula. Isso é real. Eu fui uma criança que não dei conta de ficar sentada na escola, mas ninguém nunca falou isso, não se sabia por que isso acontecia. Então, hoje a gente já sabe que pode ser uma questão de déficit de atenção, pode sim, mas pode ser uma questão sensorial, que na nossa época não se estudava sobre isso. Então, hoje a gente tem acesso a essas informações. Então, se você tem acesso a uma informação de que uma criança não consegue ficar sentada porque essa luz incomoda essa criança, a personalização
senta essa criança um pouquinho mais longe dessa luz. Nós não estamos falando de grandes mudanças, mas nós estamos falando de adaptações que atendam a cada pessoa, porque a gente tem brigado tanto pelos nossos direitos, a gente tem ensinado as crianças tanto sobre direitos, a gente também precisa cumprir com os nossos deveres com as crianças. Então, é um olhar no indivíduo, né? Cada indivíduo é diferente do outro e não tratar todos como não um tem corpo, jeito único mais. só, né? E também a gente vê hoje, Juliana, que quando acontece assim, na minha época tinha os mais quietinhos, os mais sacanhados, ficavam lá no fundo da sala, aqueles que ficavam na frente, os estudiosos, né, os chamados CDFs, aqueles que não iam lá para aprontar, jogar papel na professora, né, colocar lixeira na porta para cair na cabeça da professora, os mais irritados não ficavam na cadeira, então tinha essa turma toda. Né, eram rotulados, taxados, mas tolerados. Né? Hoje, né, já tem os rótulos de, né, TDAH, né, de bipolaridade, de ansiedade, de depressão. Né? Então, assim, eu até pergunto, né, nessa sua experiência, não está havendo um excesso de diagnóstico e uma pressa em se diagnosticar essas patologias nessas crianças? Uma coisa que eu também tenho falado muito, né? Prestem atenção onde vocês estão levando as crianças, tá? É claro que a gente está com muito acesso a essa informação sobre saúde mental. A gente tem muito acesso, né? A gente tem mais formações, a gente tem mais profissionais entrando no mercado. Contudo, na nossa época também tinha. Quem estava colocando a lixeira lá em cima da porta, ele tinha, sim, precisava de um olhar específico, mas a gente não tinha acesso a essa informação. Quem não conseguia ficar sentado, sim, provavelmente poderia ter uma desorganização sensorial. Poderia sim, não dava conta de ficar sentado. É um TDAH que hoje a gente entende que ele precisa de uma pausa estratégica. Mas antigamente não se tinha essas informações. Então temos adultos hoje, né, que sobreviveram a não terem recebido o diagnóstico. E podem ter sofrido uma vida inteira e estão sofrendo as consequências disso, né? Desse não diagnóstico. Quando eu comecei na educação, Márcio, eu fui uma criança com todos os... Eu aprendi a ler com 8 anos. Eu custei aprender a ler. Por quê? Porque os professores não entendiam que eu não dava conta de ficar sentada para ler. E de que eu não dava conta de ler uma cartilha, mas que eu dava conta de ler um livro de histórias. Os professores não sabiam, eu não tenho nenhum pesar com isso. Mas os professores não sabiam. Hoje, quando eu me deparo com um grupo que eu vou treinar, né, de profissionais, quando eu chego numa casa que a criança está com algum déficit na aprendizagem acadêmica, a gente investiga por que esse déficit está acontecendo. Se é um transtorno de aprendizagem, se é um outro transtorno, se a saúde mental dessa criança está boa, se essa rotina está compatível com as necessidades daquela faixa etária. Hoje a gente tem um olhar mais amplo, sabe? Um olhar de que vê o indivíduo na necessidade dele. Vai dar para tratar cada um de uma maneira na escola? Não, a escola é lugar de aprendizagem coletiva. O nosso grande equívoco é que nós estamos indo para a escola querendo fazer particularidades na escola. Não precisa de particularidades, mas precisa de adaptações. Eu tenho algumas queixas assim, as crianças daquela sala têm esse problema. Se 4 crianças apresentam o mesmo problema naquela sala, fica fácil a gente criar uma estratégia para esse problema. Sim. Então, se tem 4 crianças que não sossegam, que é isso que a gente ouve, né? Eles não param, esses 4 aqui, eu tenho que colocar os 4 juntos, ou então tem que separar os 4. E se a gente instaurasse nessa turma uma pausa coletiva, uma pausa estratégica, e que ela fosse coletiva, os outros não perdem. Sim. Então, isso é estimulação precoce preventiva, é preparar o adulto. Então, já entramos aqui na nossa temática de hoje, né? Estimulação precoce e preventiva. O que é? Que tipo de abordagem é essa? De que forma pode ajudar essas crianças, né, a não chegarem em fases mais adiante, né, de forma sofrida, com déficit de aprendizado, com problemas na família, com problemas na sociedade, e adultos frustrados, improdutivos, infelizes e tudo mais. No programa de hoje estamos falando sobre comportamento, saúde mental, em crianças principalmente. Hoje a gente vive um mundo em que as crianças elas têm uma quantidade enorme de informações, acesso a todas as informações do mundo, acesso a muitas pessoas através das redes e poucas pessoas reais, né? Muitos amigos virtuais e poucos amigos reais. Então a gente vê que isso acaba desencadeando em problemas diversos de relação, de comportamento,
na família, na escola, e o tempo vai passando, a idade vai aumentando, isso só tende a piorar. Então, nós estamos hoje aqui falando sobre uma abordagem mais precoce. Quanto antes abordar, identificar essa situação e resolver essa situação, melhor para que temos aí uma geração futura muito mais bem preparada e sem as patologias que a gente está tão acostumado a ouvir e trazer, até no cuidando de você aqui. Recebendo hoje ela que é professora, pedagoga, está na área da saúde mental, saúde comportamental, Juliana Giudice, e nos ajudou a entender sobre esses comportamentos, né? Sobre toda essa angústia que a gente vive em relação às crianças, o que fazer com essas crianças de hoje, essa geração Z, geração Y, com tanta tela, tanta informação, né? Tanto diagnóstico de doenças diversas, patologias, TDAH, ansiedade, bipolaridade e por aí vai. Então ela traz essa proposta de uma abordagem bem no início dessa primeira infância. Né? Então, temos aí um termo, estimulação precoce preventiva. Me diga se essa abordagem é criação sua, se ela já existe há algum tempo. Fala pra gente, desmistifica essa dúvida aí. A estimulação precoce preventiva, a estimulação precoce, né, a estimulação cognitiva precoce, ela já existe. Aí eu comecei a estudar sobre estimulação precoce, um foco exclusivamente acadêmico. Mas eu entendia que não é só acadêmico. Para o acadêmico ser sucesso, a gente precisa cuidar de outras áreas. Porque o acadêmico é o topo, né? Quando a criança chega na escola, a gente já teve um desenvolvimento, todo um período de desenvolvimento aqui em domicílio, na casa dele, no ambiente da igreja, na pizzaria, na casa da avó. Então, a criança tem, inclusive as crianças até 3 anos, esse convívio social que ela tem, isso é bom para a saúde mental dela. Não precisa levar as crianças para a escola antes dos 3 anos, não precisa. A gente leva por conta das necessidades dos adultos. Então, a gente tem se deparado com crianças, com muitas crianças com atraso de fala. Isso é uma coisa bem comum na nossa atualidade. Então, as pessoas têm falado, leva essa criança para a escola, leva essa criança para a fono, leva essa criança para uma outra terapia que a fonoaudióloga vai indicar. Por quê? Porque imagina você chegar num ambiente que você não consegue se expressar. Aí nós vamos pegar uma criança que tem um atraso de fala e vamos começar a tratar a ansiedade dessa criança. Nós vamos começar a tratar comportamentos disruptivos. Nós vamos começar a tratar outros comportamentos. Por quê? Porque essa criança não consegue se comunicar e a gente pegou essa criança e colocou num ambiente que não era dela. Então, quando eu penso em estimulação precoce preventiva e eu atendo públicos, meu público, eu tenho público que é tentante, família que está tentando engravidar. Então, eu chego na casa para treinar essa babá no 7º mês de gestação. Quando eu chego nessa casa, porque a gente vai organizar o quê? Preventivamente o estresse materno, preventivamente como serão as visitas, preventivamente como será a inferência dessa avó nessa família, como será a relação dos funcionários da babá que está chegando com as outras funcionárias da casa, ou se essa família não tem outros funcionários, como que a gente pode fazer para reduzir esse estresse materno nessa nascimento desse bebê. Então, o preventivo é cuidar desse ambiente para que essa criança se desenvolva de maneira integral, para que a gente até consiga diagnosticar precocemente para intervir pontualmente. Então, o foco não é exatamente tratar e cuidar da criança, treinar, preparar, diagnosticar a criança, mas aqueles que cuidam, aqueles que são responsáveis, antes de chegar na escola, formar essa criança, né? Que são os pais, são os avós, os cuidadores, babás e tudo mais. Então, esse treinamento ele é amplo, né? E ele vê realmente que tem... Como que você faz esse tipo de didática para poder treinar os pais, por exemplo, treinar uma babá a poder cuidar dessas crianças, desde pequenininhas ali, desde bebezinhos, para que quando chegar ao ambiente escolar, por exemplo, né, cheguem mais preparadas, então, mais centradas? Por exemplo, a estimulação precoce, né, a estimulação cognitiva precoce, ela fala de habilidades preditoras da alfabetização. O que são essas habilidades preditoras? É preparar o cérebro dessa criança para chegar na escola. Então, a gente treina habilidades visuais. Isso a gente já faz, né? A literatura já fala disso há muito tempo. É aquela escola, o jardim de infância? Sim. A pré-escola. Só que quando eu comecei
há muitos anos atrás, há 26 anos atrás, quando eu comecei, eu fazia tudo isso que a gente aprendia. Eu, no caso, como eu não fiz pedagogia, eu fiz magistério. O magistério que eu fiz antigamente, a gente aprendia muitas coisas que hoje a gente aprende na pedagogia. Então, assim, eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não sabia como aquilo era importante para o cérebro. A gente ainda achava que o amor estava no coração. A gente não entendia que o amor era um construto, que ele era feito no cérebro. Então, por que a gente brinca de massinha? Treinar essas habilidades preditoras, elas podem ser começadas a treinar em casa. Quando a gente coloca um ruído para que a criança faça a distinção de um barulho de um chocalho para o outro, do barulho de um chocalho para o barulho de um xilofone, o que é? Então, a gente está preparando a audição dessa criança para quando chegar lá e tiver que fazer som de letra, ela já tem essa audição apurada. Então, hoje a gente já começa a colocar as crianças para fazer o tummy time no 3º dia de nascimento. Antigamente, o bebê não podia visitar. Então, isso que é treinar esse cuidador, que é treinar essa babá, que é treinar essa família. Então, essa consultoria doméstica, a gente organiza esse ambiente. Quando o bebê nasce, a família precisa de ser cuidada, precisa ser assistida. Mas como? Com a casa cheia de visita? Então, quando a gente chega nessa casa, quando eu chego nessa casa, eu oriento essa família. Como que vai receber essas visitas? A mãe fica muito receosa, né, com todas essas doenças. E isso gera estresse na criança. Gera um estresse que ele impacta na amamentação. Então, essa mãe está amamentando, como que eu treino esse profissional que está lá? Eu preparo essa babá para ser o suporte imediato dessa família, que a gente reduz esse estresse nesse momento. E tudo isso pensando no desenvolvimento da criança para o sucesso acadêmico. Pois é, e é um desenvolvimento da criança para o sucesso acadêmico e para as relações sociais, né, e para a vida como um todo, né? Como dissemos, quantas crianças, né, que tinham tantas dificuldades e até transtornos mesmo, né, no passado, não foram diagnosticados, não tiveram apoio nenhum, e hoje são adultos aí frustrados, que tantas perdas tiveram. Né? Então, quanto antes essa abordagem, ainda mais nos dias de hoje, melhor. Né? E a preparação desses cuidadores ela é importante, né? Porque é esses cuidadores que são responsáveis pelos primeiros estímulos e tem que incentivar. Né? Mas o que a gente vê hoje, por exemplo, né, uma criança está ali, está chorando, pega o celular, põe no YouTube ali um desenho da galinha pintadinha e dá para essa criança. Né? E a criança fica horas e horas e horas vendo aquilo ali e não tem mais nenhum estímulo. Né? E acho que a internet, os vídeos e os desenhos vão resolver. Então, é ensinar mesmo, né? E até a grande dica aqui, pais, cuidadores, né? Para poder estimular, brincar, tocar, né? Visualizar, conversar, né? Estar, na medida do possível, fora do ambiente de casa, brincando. Né? Então, é isso que deve ser feito, né? Sim. Estimulado. Sim. E não simplesmente terceirizar o cuidado para uma televisão, para um computador, para um tablet, para um celular. Né? Hoje a gente tem visto, Márcio, uma coisa que eu tenho falado sempre, o celular na mão das crianças, ele não tem me preocupado mais, o celular na mão dos adultos me preocupa mais. Eu tenho visto, assim, as mães amamentando com o celular na mão. Esse momento dessa amamentação aqui, ele é muito importante. Nesse momento, a gente consegue detectar vários sintomas, né, precocemente. Mas se a mãezinha, eu entendo perfeitamente, ela está exausta, ela está com aquele... Mas se ela não está atenta a esse bebê, a gente perde algumas janelas de oportunidade dessa relação entre eles. Então, o celular na mão da criança, de tanto que a gente tem falado, a gente já está conseguindo diminuir. Reduzir, a gente não vai reduzir. Zerar, a gente não vai zerar. Essa ideia de telas, zero tela, eu também já fui. E que bom que a gente estuda e entende. Não tem como a gente não deixar uma criança ter contato com tela. Se a gente colocar uma criança que não tem nenhum contato com tela, em determinados momentos ela fica meio perdida. Não é isso que a gente está falando. O ideal é que essa criança não tenha um acesso à tela que seja impactante no desenvolvimento dela. Então, por exemplo, a vovó ligou de outra cidade. Não tem problema fazer uma chamada de vídeo com a vovó. Não tem nenhum problema. Contudo, entender que essa criança vai aprender a falar cantando galinha pintadinha, não é verdade. Porque a tecnologia não interage com a criança. Mesmo que a criança fale com os aparelhos digitais, essa fala não é funcional. Essa fala, ela só entrega e recebe o estímulo. E aí nós vamos de novo tratar a baixa tolerância à frustração.
Mas quando ela manda a Alexa tocar a galinha pintadinha, ela toca a galinha pintadinha. E qual a exposição que essa criança tem a pedir alguma coisa, solicitar e não receber? São poucos estímulos que ela recebe, né? E depois isso vai desaguar em um déficit de atenção realmente, e hiperatividade e outros tantos problemas aí que causam tantos transtornos, são diagnosticados e precisam de tratamentos muito caros, muito demorados, muito traumáticos. Né? Depois é pior, melhor tratar antes, né? Hoje a gente fez uma base, né? A gente explicou basicamente a sua experiência, a sua observação, a sua pesquisa, as suas abordagens, e é uma abordagem diferente em relação àquela que a gente traz aqui com psicólogos, com terapeutas, com psiquiatras, com neurologistas, em relação a essas crianças, né? Eu quero deixar para você aqui um convite aberto. Você está indo agora a Portugal participar de um congresso importante em relação a famílias, né, para você voltar aqui na volta, né, da sua viagem, para a gente tratar mais sobre esse tema, ir mais a fundo, esmiuçar mais, porque pais, cuidadores, avós, professores, sociedade como um todo tem que ouvir muito você sobre isso. Te agradeço imensamente pela sua participação. Então já está agendado aqui, só falta de ver o dia que você volta para a gente debater de novo esse tema aqui, tá bom? Está combinado. Muito obrigada pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui. A alegria foi toda nossa, Juliana. Júdice. Esse programa está disponível no Facebook e no YouTube. Assista novamente e compartilhe sem moderação. Muito obrigado pela sua audiência. Continue na programação da TV Rio Doce.